gravando. E eu levar ela. Salve, salve a todos, muito boa noite mais uma vez. Cá estamos juntos para o nosso último encontro da disciplina de MBA, Negociação, Gestão de Conflitos e Comunicação em Projetos. Então, cá estou eu de maneira síncrona no dia 19 de setembro, 19 horas, 19h10 agora, Fábio Capec e vocês aí online também. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Bom, hoje, como é o nosso último encontro, conforme no primeiro encontro, que foi o segundo, né, da disciplina, eu prometi a vocês que seria viável a gente chegar no último encontro, ou perdão, no que seria o último encontro, que era hoje, com o cumprimento dos conteúdos curriculares, das competências curriculares previstas, né, para a disciplina. E assim nós conseguimos vencê-lo. Vencer de que maneira? Passar em aula, discutir os assuntos em aula, dos três grandes pilares ali, negociação, gestão de conflitos e comunicação em projetos. Na verdade, a gente até começou de maneira invertida, né? Começamos com comunicação em projetos e depois terminamos com a parte de negociação e gestão de conflitos conjuntamente. E vocês, a cada atividade dessa, após a cada aula dessa, foi proposta por mim a vocês, foram propostas atividades avaliativas que evidenciavam problemas da vida real, tratando sobre as inerentes temáticas, né? Então, a primeira atividade, que tinha lá um peso de 30%, tratava sobre comunicação em projetos, e depois a segunda atividade que a gente esgotou, esmiuçou, detalhou na aula passada, que tratava sobre negociação e gestão de conflitos, valendo 70%. Então, ambas as atividades avaliativas, a primeira como a segunda, tem prazo para ser postado no Moodle, cada qual tem um link em específico, até dia 26 de setembro, que é num domingo, 23 horas e 59 minutos, tá? Porém, hoje, como a gente, graças ao desempenho de vocês também, né, foi possível a gente vencer a matriz curricular prevista na disciplina, é claro que de uma maneira mais concentrada. Então, hoje, a gente começa o dia, a aula síncrona agora, sanando eventuais dúvidas que ainda se façam presentes sobre qualquer uma das partes dos trabalhos, quer seja o primeiro, plano de comunicações, comunicação em projetos, que daí foi um plano de comunicações, né, que eu passei para vocês, baseado na metodologia, né, da PMBOK, né, o Corpo de Conhecimento sobre Gestão de Projetos, que é a metodologia internacional mais aceita, utilizada aí pelo PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos. Então, os materiais todos estão lá no Moodle disponíveis, né? A PMBOK, versão 6, versão 7, mas a gente está usando aí a versão 6, que é a que está mais detalhada em níveis operacionais, né? E também em relação ao segundo grande bloco, negociação, gestão de conflitos. Também disponibilizei material para vocês via WhatsApp, via Moodle, e em aula a gente discorreu, na penúltima aula, né, na quinta-feira passada, e na terça desta semana eu apresentei para vocês o trabalho, expliquei, sanei dúvidas, mas então agora a gente começa esse momento síncrono com eventuais sanadas de dúvida, né? Então, alguém, se tiver alguma dúvida em relação ao trabalho ainda, por favor, estamos aí, vamos lá, vamos trabalhar. O que ficou ainda de não entendimento sobre o trabalho? Ou todos entenderam tudo? Todos já terminaram também? Não, é bem assim. Pois é. Então, vamos lá. Alguma dúvida, algum questionamento? Vamos ficar à vontade agora para, enfim, expor o que quiserem sobre trabalhos. Eu tenho digamos, uma dúvida, professor. Vamos lá, Douglas. Na verdade, vou ser bem sincero para você aí. Eu estou ainda na primeira parte lá e não concluí ela. O plano de comunicação? Isso. Tá. Eu coloquei como um stakeholder o diretor da empresa. Só que o diretor, ele não é bem, como é que eu devo dizer, ele
não vai ser uma pessoa muito ativa no projeto, ele só vai querer saber se o projeto saiu ou não saiu, Ok. certo? Se o investimento que ele fez deu certo. Ok. Para informar ele, o plano de comunicação onde eu encaixaria ele. Poderia ser o quê? A reunião final que ele participaria? Qual que Olha, seria a linha? minha sugestão profissional, que é sempre como eu trato vocês aqui, como executivos de mercado de alto nível, tá? Aqui é um MBA, né? Certo? Não só este stakeholder, Douglas, que você está pontuando, poderia ser qualquer outro, poderia ser cliente, poderia ser fornecedor, poderia ser qualquer outro colaborador, qualquer outro shareholder, né, acionista. Eu nunca acho muito prudente, pertinente você só prestar contas no final. Porque veja, eu vou subir aqui o nível da conversa saindo de projetos e falando de qualquer atividade econômica, tá? Se Certo. tem um princípio de economia para que a economia, para a atividade econômica dar certo, é algo chamado previsibilidade, né? Então, por exemplo, hoje, o que tivemos ontem, na verdade, né, de evento importante no Brasil e nos Estados Unidos? Alguém pode me dizer, economicamente falando? Foi a super quarta. O que significa a super quarta para a economia do Brasil e Estados Unidos? Não tá, esse eu não estou a par, professor. Tivemos decisões dos bancos centrais, tanto lá o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, como o Banco Central do Brasil. Decisões quanto aos níveis das taxas de juros de cada país. Então, lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve ele baixou a taxa deles em 0,5. Se eu não me engano, estava em 5,5, caiu para 5, algo assim. Eu não lembro em quanto estava e, consequentemente, não lembro para quanto baixou, mas eu sei quanto baixou. Então, baixou Uhum. meio ponto, 0,50, né? Tá bem, Yasmin, legal. Boa sorte aí. E aqui no Brasil, o Banco Central decidiu por aumentar a taxa Selic, que é a nossa taxa de referência para todos os bancos, em 0,25. Então já estava em, acho que em 10,25 e, consequentemente, com esse aumento foi para 10,50. O que economicamente significa isso? Significa que quanto maior for a taxa de crédito, a Selic no caso do Brasil, mais caro fica o crédito. Isso que tem o que eles chamam de spread bancário, que é a, a diferença, né, entre o que o Banco Central amarra como mínima e o que cada banco, dentro do princípio de livre concorrência, coloca, normalmente para mais, né? Isso ao ano, né? Então, 10,5 é a taxa referência de crédito, de custo de crédito, estipulado pelo Banco Central no Brasil. E nos Estados Unidos caiu para 5. Aí vocês vão dizer, boa, 5 e 10,5, lá está muito baixo. Não, para padrões norte-americanos, essa taxa de 5 é muito alta. Para padrões brasileiros, a taxa de 10 é uma taxa, infelizmente, normal, cara e normal. Vou falar só de Brasil, para voltar na dúvida do Douglas, certo? A taxa está alta, significa que o crédito está caro, então qualquer tipo de financiamento tende a ser mais caro. Isso é ruim? Claro que é ruim. Agora, mais importante do que ser ruim ou bom, então parece até um pouco aqui com o nosso trabalho, com aquilo que eu falei para uma aluna quando ela me perguntou: Ah, preciso saber se o meu trabalho está certo ou errado. E eu respondi assim: Olha, o trabalho de vocês, não pensem em certo ou errado, porque eu tenho certeza, põe minha mão no fogo, dado o nível de vocês, que vocês não vão propor, quer seja um plano de comunicação em projetos ou soluções para os problemas propostos em negociação e gestão de conflitos, vocês não vão propor coisas absurdas, né? Do tipo, na negociação lá, vamos pegar a parte interessada e vamos dar um sacode nele, vamos dar surra nele até ele ceder o nosso acordo. Ninguém vai propor uma coisa dessa, né? No plano de comunicação da empresa lá também, ninguém ia propor algo, sei lá, absurdo, enfim. Então, certo ou errado não é um parâmetro interessante, próspero para vocês pensarem, e sim
tem pertinência ou não. Então, voltando, Douglas, você começou falando, dá para eu botar como stakeholder o diretor da empresa? Claro que dá. Ele é um dos stakeholders mais importantes do projeto. Como você bem falou, o que ele quer saber é o quê? Quer saber se o investimento dele surgiu o efeito, deu retorno, né? Exatamente, que é o que todo mundo que bota dinheiro em qualquer atividade quer saber, qual é o retorno, certo? Muito bem. Então, se ele está botando dinheiro, ele é um stakeholder importante para o projeto, né? Legal. E aí, o que eu fiz esse paralelo todo com taxa Selic e taxa alta, taxa baixa. Mais importante do que ser alta ou baixa é a previsibilidade da tendência daqui para frente. Então, no caso do Brasil, eu acredito que isso deva ser uma lógica de todos os bancos centrais do mundo, mas como eu não tenho esse conhecimento, não vou dizer que é. Mas no Brasil eu sei que tem uma coisa chamada ata da reunião do Copom. O que é Copom? É o Comitê de Política Monetária, que daí não entra só o Banco Central, né? Entram outros agentes econômicos. Mas essa ata, ela tem informações que são muito importantes que sinalizam qual é a tendência desta taxa, no caso do Brasil, a Selic. É tendência de alta, é tendência de estabilidade ou tendência de queda. Tanto que o mercado já precifica taxas futuras, juros futuros. E, infelizmente, né, o retrato mostra que a tendência é de alta. Eu não vou entrar na explicação do porquê, e não é esse o objetivo dessa minha fala toda, e sim para mostrar o seguinte, Douglas: o importante é, quando você, no plano de comunicação ou em qualquer tipo de projeto, você tem que ter previsibilidade. Então, você vai fazer lá um plano de comunicação para comunicar o desempenho do projeto, qualquer que sejam os objetivos desse projeto, para as partes interessadas. Isto tem que ser feito de maneira homeopática, do meio início ao fim. Por quê? Porque senão surpresas poderão acontecer. E aí fecho o meu parênteses longo com economia. Em economia, imprevisibilidade é algo que não ajuda ou algo que prejudica. Na prática, é algo que encarece. Quando você vai emprestar dinheiro para um parente teu, você não avalia ali, essa pessoa costuma ser adimplente, costuma pagar, essa daqui não paga, mas você vai emprestar igual porque alguém está te pedindo muito suplicadamente, fazendo aquela cara de gato do Shrek com os olhões assim, ou algum outro parente que você tem amizade mais próxima, faz um lobby ali contigo em prol de outro. Mas se for uma pessoa ruim de pagar, você eventualmente vai tentar colocar algum tipo de controle a mais e tal, ou seja, você vai inflacionar, entre aspas, mais esse empréstimo, né? Não digo que você vai cobrar uma taxa maior, mas você vai, sei lá, ficar pelo menos mais estressado. E isso não é bom. Voltando para o teu projeto, Douglas, e essa dúvida vale para todo mundo, é uma dúvida muito pertinente. Então, em termos de comunicação, é fundamental que o princípio do follow-up, que é do acompanhamento, deixa eu ver se eu escrevo isso aqui no WhatsApp ou no chat aqui. O princípio do follow-up, ele é importantíssimo à medida que você aumenta a previsibilidade de conhecimento do andamento do projeto, que é do que a gente está falando aqui, né, ô Douglas? Bem-vinda, Cassandra. Boa noite, tudo bom? Maravilha. Entendeu, Douglas? Então, a minha sugestão na prática é que você inclua no seu plano de comunicação da parte interessada que você elegeu. Lembrando que aqui eu estou pedindo para vocês, para fins didáticos, elegerem só uma, mas na prática a gente sabe, né, que na vida real você vai ter que falar para todas as partes que vão se envolver ali naquele projeto. Tem que ver o que é, quais são os objetivos do projeto, quem serão Sim. as partes envolvidas, e todas essas partes convém que tenham conhecimento do andamento do projeto, mesmo que vocês digam assim, mas determinado fornecedor só vai ter que entregar tal coisa depois de muita coisa já ser feita. Ok, ainda que isso cronologicamente seja demorada, mas
esse fornecedor ele tem que se preparar. E se eventualmente alguma evolução acontecer, evolução no sentido atrasos ou adiantamentos, esse fornecedor que tinha lá um período previsto para entregar as respostas dele. Alguém está me sinalizando aqui no chat dizendo que no Moodle aparece como entrega a data da entrega da atividade 2/14 do 12/21. Eu não sei se tu olhou isso agora, o Anderson, mas eu recém corrigi, tá? Eu já olho, tá? Mas é 26/9 deste ano, obviamente, até as 23h59. Eu até vou compartilhar a tela aqui e mostrar junto aqui o que. Cadê? Tá, vocês estão vendo aí o Moodle meu? Sim. Tá. Então vamos descer lá para a terceira semana, tá aqui. E vamos entrar aqui na atividade avaliativa 2, peso 7, e vamos ver. É verdade. Nossa, muito bom, obrigado, gente. Olha, mas eu tinha acabado de corrigir isso. Então vamos voltar e vamos fazer a correção juntos aqui. Pois é, no caso tá vencida a data já, fazia Já anos. há anos, né? Meu Deus do céu, não, não pode, né? Pera aí. Eu tinha acabado de corrigir isso, eu também tinha visto isso, então não devo ter salvo. Ah, só fazendo mais uma correção, professor, você tinha mencionado antes que dia 26 seria no domingo, na verdade é na quinta. Rapaz, eu tô ficando maluco, só um minuto. Alguma coisa está acontecendo aqui que eu tô ficando doido. Cadê as datas aqui? Ué? Ah, eu não sei por que não está me aparecendo aqui. Mas, gente, assim, ó, assim que eu terminar de conversar com vocês aqui, eu ajusto essas datas. Eu não estou entendendo por que que. Só um minutinho, agora eu fiquei chateado com isso, preciso corrigir isso, senão fico devendo para vocês e não é legal. Ah, eu fiz errado, é verdade. Eu botei aqui no arquivo, que inclusive está com um L a mais. Tá, mas não é no arquivo, tem que ser aqui. Cadê as datas? Ah, tá aqui, ó. Ué, data limite 26. 26 é quinta-feira, é verdade, né? Mas é errado, é 29. Peço perdão, era para ser domingo, então vai ser domingo. Então, dia 29. Vejam, é até, tá? Quem quiser entregar antes, pode entregar. Então, aqui, ó, tô corrigindo a. Ah, peraí. Só Acabei de. faltou a data de 2021 lá ficou, acho. Ah, pois é, perdão. Deixa eu voltar aqui. Ai, ai, ai. Tranquilo. Quando eu dei o ok, eu vi que ficou lá o 21. Meu Deus do céu, nada a ver. Eu só corrigi a data limite, né? A data de entrega que tem que ser corrigida. Setembro 24, então agora tá certo. Então, data limite, eu vou botar um dia para frente aí, mas não vai ser necessário. Pronto. Vamos? Ah, por que que não tá? Agora foi. Vocês podem conferir para mim para ver se deu certo aí no de vocês? Agora tá ok. Tá, eu até vou dar uma olhada lá na primeira atividade para ver se eu botei 26 ou 29, né? Porque ambas têm que ser na mesma data ali. Aquela tá 26. Ah, É, a calça 26? 27 fala aberto aqui. Ah, então eu peço perdão, é para ser 29, eu vou botar 29. Bom, mais prazo não é problema, né? Menos prazo é que seria, né? Exatamente. Não, fiquem tranquilos. Lembrando, né? Não precisam só entregar no dia 29. Pode ser no dia 26, ou melhor, enfim, quanto antes vocês quiserem para não terem que ficar se afogando em atividade.
Muito bem. Pronto, então, de novo, eu vou até mandar uma mensagem depois ali para não ficar dúvida. Prazo máximo é dia 29, domingo, 23h59, para as duas atividades, tá? Tranquilo. Beleza. Beleza. Obrigado, Anderson, que me chamou a atenção, e obrigado a todos. Douglas, então é isso. Eu, no teu lugar, daria um follow-up do início, meio ao fim. Ah, quanto? Aí o detalhamento disso aí realmente fica por conta, né, da impressão de vocês. Mas qualquer projeto é importante que as partes interessadas elas tenham conhecimento, mesmo que a pontual atuação desta parte interessada, no caso aí teu, Douglas, pelo que eu entendi, a parte Sim. interessada, a direção, ela não vai ter um encargo efetivo na operação, mas é uma parte interessada em ver que a coisa está andando, né? Isso, ver que deu certo, não deu. Pois é, mas eventualmente, se fosse uma parte interessada que teria algum papel operacional, né, de execução, mesmo que o papel dessa parte interessada fosse do meio para o final do projeto, por exemplo, é importante que ela também tenha conhecimento, né, do Uhum. desenvolvimento de todo o projeto, porque ela tem que acompanhar, a coisa está andando, tá em dia, está atrasando. Isso tudo tem consequências, né? Sim, sim. Tá bom. Não, mas tranquilo, professor. Já deu para dar um norte aí que você estava bem, vou te dizer, perdido. Não, vocês não podem ficar perdidos, gente, pelo amor de Deus. Utilize o tempo aqui para isso, tá? Não tenho vergonha de perguntar qualquer coisa, não. Sem estresse, estamos aqui para isso. Ô, professor, deixa eu aproveitar então a vírgula. Eu Claro. havia entendido que nós teríamos apenas um único trabalho para entregar, né? Essa foi minha percepção. E aí, agora entrando ali novamente no portal, percebi que tem um trabalho para entregar e mais este que a gente tá fazendo. Até quero agradecer aí pela avaliação que tu fez ali. Acabei não retornando porque eu estava em viagem, mas quero te agradecer. E já fiz as correções, tá? Então são dois trabalhos no final, né? Sim, é um referente ao assunto comunicações em projetos, que foi o início das nossas aulas, que vale 30% trabalho, é o plano de comunicação, aquele que todos têm, os dois têm uma estrutura de questionamentos, né? Uhum. Se quiserem, eu posso aqui abrir de novo para a gente discutir. Não, não, E, não, tem problema. e Só minha estão dúvida no é só Moodle se é um ou disponíveis. dois. São dois. E, então, um foi esse, o plano de comunicações, referente ao assunto comunicações em projetos, e o segundo trabalho foi o que a gente, na aula passada, terça, discutiu. Eu apresentei para vocês, sanei dúvidas, discutimos, etc., que foi referente aos assuntos de negociação e gestão de conflitos, que é um trabalho até um pouco mais extenso, por isso que o peso dele também é maior, é 70%. E daí, somando 70% deste último trabalho com 30% do primeiro, perfaz aí o 100% da disciplina. Ok, entendido. Obrigado. Nada. Que mais, gente? Vamos lá, vamos aproveitar. Alguém quer, não digo apresentar, porque o verbo apresentar parece que já é para avaliação. Não, não é. A avaliação vai ser depois que vocês postarem lá no Moodle os dois trabalhos até o dia 29. Eu peço perdão por ter falado 26, é 29 de setembro. Vou mandar uma mensagem via o próprio Moodle, que daí atinge todo mundo. Mas mesmo o prazo para postagem sendo só até dia 29, fiquem à vontade se quiserem agora apresentar aqui, trocar ideias. Vou trocar o verbo apresentar por trocar ideias sobre o seu trabalho. Estou aqui à disposição de vocês hoje, a aula inteira para isso. Qualquer assunto da aula passada, das primeiras aulas, ou qualquer outro assunto, né, que eventualmente vocês queiram falar que tenha a ver com a disciplina. Ah, na minha empresa não estou conseguindo implementar um projeto, sei lá. Sobre comunicação ali, professor, como é que a gente avalia até qual hierarquia que sobe o nível ali, por exemplo, pega as empresas maiores, tem a CEO, diretor, gerente, coordenador, lideranças e mais ou menos nessa linha. Para não
passar por cima de ninguém, normalmente a gente segue uma hierarquia até um certo ponto, né? Qual é a pergunta, Ah, Ney? a pergunta é até onde deve-se ir? Para cima ou para baixo? Para cima, É, até o aí tem. patrocinador. Entendi. Meu entendimento é exatamente este, tá? Tem que ir até a autoridade patrocinadora, que normalmente é, em termos de hierarquia na empresa, maior autoridade dos envolvidos, das partes envolvidas no projeto. Mas não necessariamente, até porque você pode ter partes, stakeholders do projeto que não sejam da empresa, então não tenham uma subordinação com a autoridade patrocinadora, tá? Um prestador de serviços, né? Um fornecedor, ou até mesmo algum cliente. Mas dentro da empresa, olhando dentro da empresa, que aí sim existe uma hierarquia funcional, normalmente vai até a autoridade para cima, né? Vai até a autoridade patrocinadora. Mas isso também é combinável, tá, Ney? Isso não é algo que haja lei, norma, que exija, tem que ser assim. E mesmo que seja assim, você pode ter acessos restritos para determinados níveis de informação. Eu, como gestor de projetos, entendo que todas as partes interessadas, envolvidas naquele projeto, têm que ter conhecimento do andamento, né, desse projeto. E aí, William, boa noite, bem-vindo. Bruna, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Beleza. Agora, com que nível de acesso, Ney? Aí sim, aí a gente pode ter restrições, porque não é, veja, primeiro uma questão de sigilo mesmo, né? Tem coisas aí que não interessam serem abertas para todo mundo. Mas mesmo que não se tratem de informações sigilosas, segredos industriais, etc., às vezes o excesso de informação, ainda que não sigiloso, acaba confundindo, tá? Um entendimento. É que nem quem não entende de balanço, balancete, tomar conhecimento de um balanço e balancete, olhar as contas ali, passivo, ativo, resultados, meio complicado. E aí pode gerar um fenômeno de desinteresse até, que é aquela coisa do tomar conhecimento, mas com aquele olhar 3D assim que já não enxerga mais nada, que nem Matrix, né? As letrinhas caindo, não enxerga nada. Então, para cima, para a maior autoridade. Agora, se a maior autoridade também determinar que não, enfim, tem que cumprir as ordens. O papel nosso de propor, eu sugiro esse. Todo mundo, parte envolvidas do projeto, tem que tomar conhecimento, preservando certas questões como sigilo e, mesmo que não haja sigilo, complexidade, porque senão você começa a desinteressar as partes. Entendi. O que mais? Dona Bruna, William, a gente está aqui então fazendo rodada de dúvidas, resgatando qualquer questão que tenha ficado para trás em relação aos dois trabalhos, né? Lembrando que o prazo para entrega é 29 de setembro, então cai no domingo, 23 horas e 59 minutos. São dois trabalhos, o primeiro de comunicação em projetos, o segundo, negociação e gestão de conflitos. Então, ambos, cada um tem um link lá no Moodle, na sua respectiva semana, para dia 29, 23 e 59. Então, o primeiro trabalho pesa 30%, o segundo 70%. Então, estamos aqui fazendo uma rodada de saneamento de dúvidas. E se quiserem, quem quiser, né, apresentar aqui, expor seu trabalho para trocar, fica à vontade. Lembrar que esta apresentação não é para fins de avaliação. A avaliação vai ser feita só a partir do dia 29, quando vocês postarem, e aí o prazo vai ser encerrado e eu vou corrigir e atribuir valores, notas, né? Então, dúvidas, vamos lá, gente. Qualquer conversa, ou que não seja dúvida do trabalho. Eu procurei fazer trabalhos, propor trabalhos para vocês, propor problemas para que vocês solucionassem, bem extensos, mas que cobrissem a temática prevista na matriz curricular da disciplina. Então, a matriz curricular da disciplina envolve assuntos bastante densos, né? Amplos e densos. Então, negociação e gestão de conflitos e comunicação em projetos. Trouxe para vocês o mínimo de bases que vocês precisam para
darem respostas à realidade de vocês sobre esses temas. Então, principalmente a parte de projetos, né? Tem que ter base ali no PMBOK, no PMBOK, né? E na parte de negociação, aí não existe, vamos dizer assim, um manual único, né? Existe um grande compilado que eu trouxe para vocês, aquilo que a minha experiência pôde coletar, sintetizar ao longo da vida, em termos de método, né? Uma sequência, e as questões críticas, né? De uma negociação e de gestão de conflitos. Então, por isso que os trabalhos, somando, né, ficaram extensos, mas a finalidade é que cobrissem todo o escopo, né, da disciplina. Mas eu tenho certeza que vocês não acharam os trabalhos muito longos, né? Não, apesar de eu não ter terminado esse segundo aí, tá tudo certo, professor. Só o segundo eu não consegui, essa semana foi meio corrida para mim. Mas eu tô fazendo e vai dar tempo de entregar ali. Eu queria que o professor explicasse um pouco mais ali sobre a parte intangível do projeto, Do que eu produto. tenho um pouco do produto. Vamos pensar, tipo, eu trabalho com uma parte mais civil, ou é um pavilhão, ou é uma preparação para receber um equipamento novo. São projetos, às vezes, menores um pouco, ou que nem esse que eu estou citando ali no trabalho que eu vou te entregar ali, que é de um telhado que deu um monte de problemas, né? Mas por a gente não ter essa expertise de direcionar, entendeu? De fazer. Teve problemas por causa da empresa contratada, né? Que a gente contratou uma empresa porque não tinha muito valor, e aí essa empresa não tinha expertise de fazer telhados, por exemplo, grandes, né? De Tá. 60 por 30. Daí eu queria ver sobre um produto intangível, a parte dele intangível, por exemplo, que eu não consigo. Seria o que ele vai proporcionar, algo assim? Bom, vamos lá. O produto que estamos falando é a construção do telhado, isso? É. Tá. Eu já vou usar o teu caso concreto, tá? Para bem Não, é que daí direcionar. fica mais claro para mim, é que os projetos que eu trabalho é mais ou menos nessa linha, professor, daí para me ajudar um pouco aí. Perfeito. Então vamos lá. Produto que você está falando, construção de telhados. Poderia ser reforma também, tá? Não tem problema. Veja, parte tangível. Vamos começar pela tangível, que sempre é mais fácil, mais tangível, né, da gente perceber. Telhados em si, e aí quando a gente fala de telhados, a gente tem que pensar que tipo de telha, se vai ser brasilite, se vai ser de concreto, se vai ser de fibra prensada, se vai ser de telha normal, como eu esqueci agora, porcelanato, não, é barro, né? Barro, tijolo, como se fosse de tijolo cerâmico, né? Telha comum, sei lá, que outro tipo de telha tem. Não tem mais de amianto, né? Isso aí já acabou. Aquelas telhas que fazia barulho pra caramba quando chovia. Então você tem essa parte tangível, e aí vamos pegar a telha Brasilite, tá? 60 por 30, né? Você tem diferentes espessuras, né, de telha, né? Você tem desde 40 milímetros até 40 milímetros, 4 centímetros de largura até 100 milímetros, não é isso? Foi 0,4, agora me confundi. 40, até um centímetro, que é a mais grossa que eu conheço, não sei se tem mais grossa que É isso. 8 milímetros e 4, 6 milímetros, acho que é. Mas tem de 1 também, de 10, perdão, de 10 milímetros, que é 1 centímetro. Isso daí Pode ser que tenha mais, não, mais essa eu grossa. sei que tem porque eu já comprei. Então, veja, estou falando aqui coisas tangíveis. Isso só a telha, mas aí você tem os parafusos, você tem as vedações, você tem a base, as bases ali, a treliça que você monta embaixo, a armação, né? Quando você fala em telhado, você fala em vedação, você fala em algerosa, você fala em canaleta. Todo mundo sabe o que Mas é uma algerosa. poderia ser o telhado mesmo em si, na parte tangível? Claro, O telhado, porque claro. vamos supor que eu fiz um orçamento para o telhado, o total. É que quando você fala Claro que nesse telhado, orçamento. telhado você inclui tudo isso que eu estou falando. Se fala Isso, telha, isso. aí é só telha. Sim, era só para mim entender se eu tenho que ser objetivo no tangível, tipo, é uma telha, tá? A gente sabe que vai a telha.
porque lá no escopo está definido, vai ser uma telha, assim, 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 tal. Não, para o Que eu- trabalho você pode falar só de uma parte, tá? Eu estou aqui falando para a vida, tá? Para a vida real. Tá. Então, para a vida real, se tu fala telhado, telhado inclui tudo, mas para o trabalho você pode falar só de um item, da telha, enfim. É que, não sei, vocês entendem, quando eu falo do telhado, você tem que considerar a qualidade de tudo, né? Não só da telha, né? Você tem que considerar, como eu acabei de dar o exemplo agora, da algerosa. O que que é algerosa, gente? É. A algerosa é o que gruda lá para não. Por exemplo, vai ter um chaminé e tem a algerosa ao redor, é isso? A algerosa é aquela parte de metal que faz um isolamento, né? Da junção do telhado com a parede, vamos dizer. Canaleta e algerosa, né? É o que isola, o telhado nunca faz tudo sozinho, a não ser que seja aquele telhado que saia, que passe da parede, aí vai ter canaleta só. Mas igual em algum lugar vai juntar telhado com parede, e aí vai ter uma algerosa. E aí, isso aí é um troço que dá muito problema, inclusive de infiltração, etc. As canaletas, qual vai ser o diâmetro dos canos que vão coletar a água? Tem árvore perto, porque entope ou não entope. Então, olha um monte de coisa que poderia entrar na parte tangível do produto. Mas vamos para a tua dúvida, que é a parte intangível. Eu, honestamente, considero uma parte intangível de uma entrega de telhado, quer seja construção, quer seja reforma, como a mão de obra, a qualidade da mão de obra. Aí vocês vão olhar para mim e dizer assim, ué, mas isso é intangível? Vocês lembram qual foi a orientação que eu dei para discernir o que que é tangível e o que que é intangível? Vou repetir. O atributo tangível é aquele que você consegue objetivar um desempenho esperado. Então vamos falar das telhas, tá, Ney? Então uma telha de espessura maior, e a espessura é objetiva, né? 4 milímetros, 6, 8, 10. Então a gente consegue avaliar só pelo parâmetro objetivo da espessura, quanto mais espessa, teoricamente resiste mais, né? Agora, e a mão de obra? Porque sabemos muito bem que em termos de obra, serviço de obra, né, ou qualquer tipo de serviço, a qualidade da mão de obra faz toda a diferença, né? Então, um intangível que poderia entrar em cena aí na hora de avaliar o produto, reforma ou construção do telhado, seria a qualidade, a qualificação do RH que vai trabalhar naquele produto a ser entregue, no teu caso, Ney, a construção do telhado. De que isso nos adianta? Aí você está ouvindo assim eu falar, né? Aí pensa, pô, tudo bem, entendi. Mas de que isso me adianta saber que existe uma parte intangível do produto com construção de telhado, que é a mão de obra? Me adianta, eu preciso saber que existe para poder cobrar isso. Sabe por quê? Porque senão a empresa que a gente terceiriza, ela vai botar qualquer um Zé Capec lá para fazer o serviço. E será que o Zé Capec tem um curso lá de construção de telhados, de colocação de telhas? Isso eu estou falando em relação ao objeto em si, mas não vamos esquecer que obra sempre envolve uma coisa muito crítica, que é a segurança no trabalho, né? Então também tem isso, sabe? É muito comum em qualquer tipo de obra haver algum tipo de negligência de segurança no trabalho. Na prática, o que eu estou querendo? É muito fácil você olhar para uma construção e ver lá, de repente, um peão lá em cima sem as devidas seguranças, sem as amarrações, sem o cinto de segurança, sem tela na obra para evitar voar alguma coisa para fora e assim por diante. Por que que acontece isso? Porque tomar essas providências normalmente torna a obra muito cara, mas é previsto em lei, né? Que se cai, falando aqui em termos de segurança pessoal, se uma pessoa se machuca, isso aí gera um passivo trabalhista muito grande. Ou se uma fiscalização bate lá e verifica descumprimento disso, também fica muito caro. Falando em obra, tem coisas assim que quem não trabalha com isso não tem nem noção. Mas toda obra, por exemplo, quando tem aquelas construções de laje, você constrói uma laje, mas ainda vai subir mais um andar, ou seja, vai ter mais um nível. Normalmente fica aquelas esperas daqueles vergalhões de ferro, de aço, né, para cima. Aquilo ali
tem que ter umas tampinhas, não sei o nome daquela tampinha, cobrindo a ponta dos vergalhões, que aquilo ali é considerado perigoso. Então, isso daí, quando não é feito, dá um trabalho do caramba. E normalmente quem trabalha com isso acha isso meio bobagem, assim, né? Não coloca, isso é tudo passível de multa trabalhista. Mas então, voltando, Ney, uma coisa que me vem à cabeça aqui agora é justamente a qualificação como intangível, tá? Do produto, construção do telhado ou reforma, é a mão de obra, a qualidade da mão de obra. Entendi, agora ficou mais claro, professor. Obrigado. Eu sei que a qualidade da mão de obra também dá para objetivar, né? Então, considerando que a diferença de parte tangível para parte intangível é em relação à objetivação do desempenho, a mão de obra você também consegue objetivar, dizendo assim: os funcionários para produzirem aqui o telhado tem que ter 40 horas, 100 horas, sei lá, X horas de treinamento. Quantidade, beleza, mas a gente não sabe também com que qualidade, né? Foi feito esse treinamento. Mas é uma forma intangível da gente avaliar qual é a qualidade desse treinamento. Moçada, deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Começou uma chuva forte agora e hoje tem previsão de vendaval, tá? Então, caso aconteça de cair luz, sei lá, né? Cair internet, eu me comprometo com vocês de na próxima terça, se houver interesse de vocês, é claro, de criar mais uma web. Aqui eu estou fazendo gestão de risco, tá? Espero que não aconteça nada disso, espero que a gente possa concluir hoje com tranquilidade. Mas como tem uma previsão de vendaval, chuvaredo, eu estou ouvindo já o barulho de chuva e vento aqui, vai que caia. Se cair, não nos desesperemos. Prazo para entregar é só dia 29, tá? E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, eu me comprometo na próxima terça ou em qualquer outro dia que vocês assim consensuarem, a abrir mais um link. Mas eu espero que isso não aconteça. É só um plano de risco aqui que eu estou me antecipando. Então, Ney, é um exemplo, tá? A qualidade da mão de obra, porque daí envolve treinamento de como colocar telha, de como parafusar a telha, de como vedar. Isso tudo é fundamental, que não depende só da qualidade dos itens tangíveis, né? Como é que os caras vão andar em cima das telhas, porque também é outra coisa que acontece muito, né? Com serviço de telhado. O telhado é bom, é bem colocado, mas aí a galera anda lá em cima sem se ligar, que tem que botar aquelas tábuas para distribuir o peso, e aí quebra um pedaço da telha, e fica por isso mesmo, porque ninguém sobe lá para conferir. Então, assim, é uma questão intangível, né? Mas que eu acho importante. Beleza, Ney? Ajudou? Só pra Não, ver se agora. eu. Desculpa, Ney, pode falar. Não, não, tá tudo certo, pode falar, Cassandra. Era isso aí, era mais. Agora ficou bem claro, sabe, professor? Eu consegui enxergar entre o intangível e o tangível, sim. Bem, bem de boa. Obrigado. Tá bom. Diga, Só para mim Cassandra. ver se eu entendi o raciocínio. No caso, eu tenho um projeto. Meu projeto é entregar produtos com qualidade. E aí, no caso, eu vou terceirizar essa parte de inspeção, digamos. Tá. Essa empresa que eu terceirizei, ela vai ser intangível no caso, isso. O que vai ser intangível? A empresa terceirizada que vai realizar essa inspeção. Não, veja, não é a empresa que é intangível, é Os funcionários, no caso. o desempenho. A gente tem que olhar a questão do desempenho. Quando eu falo da parte do produto tangível e intangível, eu estou me referindo ao desempenho. Se você consegue objetivar o desempenho daquela parte do produto, no caso aí do que você está falando é entrega de qualidade. Eu não entendi bem o que seria entrega de qualidade. O que é essa entrega de qualidade, Cassandra? Entregar produtos com qualidade, digamos. No caso, eu tenho um projeto antigo ali de outras matérias que foi uma empresa de capinha de celular, bem Tá. simples. E o que a gente vai tentar melhorar vai ser a qualidade desse material. Perfeito. Então, a qualidade que se espera melhorar na entrega é da capinha de celular, por exemplo. Isso, Tá. isso. E o que você está terceirizando exatamente para essa empresa fazer o quê? Vai criar postos de inspeção que antes não tinha, no caso. Ótimo, perfeito. Então, o papel dessa terceira é inspecionar o que exatamente?
o material final, o produto final ali no caso. Perfeito. Ótimo. Então, como é que vai você que contratou essa empresa, tu vai verificar se ela está fazendo um bom trabalho ou não? Se a sua resposta for, eu consigo verificar pela quantidade de testes que ela fez, quantidade é objetiva. Então, isso é uma coisa tangível. Mas, se você começa a olhar assim, mas ela avaliou a quantidade contratada, são 1.000 unidades que eu contratei para ela avaliar de capinhas, mas eu não consigo avaliar a qualidade com que ela avaliou. Se ela fez um teste meia boca ou se ela testou de acordo do jeito que devia, que eu não sei como é que é, testar. Aí já começa a ficar meio intangível, sabe? Meio que de impressão subjetiva, a avaliação, aí já é intangível. E vejam, pessoal, por favor, o objetivo desse discernimento das partes tangíveis e intangíveis dos produtos, ela só tem uma serventia, que é justamente permitir vocês avaliarem do jeito que conseguem ter efetividade as competências esperadas. Então, vou voltar aqui ao exemplo do Ney. Não adianta nada a gente só avaliar telhados, construção de telhados, pela qualidade dos materiais utilizados. Daí já seria uma coisa mais tangível. Foi o exemplo que eu dei das telhas. A gente consegue avaliar a qualidade da telha pela espessura, por exemplo. Não é o único quesito, mas é um quesito, né? E todos os outros itens. Agora, se a qualidade da mão de obra que vai juntar tudo isso e montar, né? No caso ali do telhado, não for boa, a gente vai ter problemas. E aí, como é que você avalia a qualidade da mão de obra? Fica meio que subjetivo. Então, isso é uma parte intangível. De que serve esta conclusão de que é uma parte intangível? Que a gente tem que criar métodos para avaliar. Uma das formas mais comuns de se avaliar a qualificação da mão de obra é perguntar, saber, né, se há qualificação daquele funcionário que vai trabalhar. Então, ele foi submetido a algum curso, qual a carga horária? E também não é só dizer que foi submetido a algum curso, tem que saber qual é a carga horária, porque daqui a pouco, fez curso sim, 1 hora, foi relâmpago, né? Então, voltando para o teu exemplo, Cassandra, se a empresa que vai avaliar ali a qualidade das capinhas, se como você vai medir isso vai ser de maneira objetiva, beleza, é tangível. A parte intangível você vai observar agora, é que eu não tenho ideia de o que seria uma avaliação de qualidade de uma capinha. Eu confesso que eu não sei como é que faz, tá? Mas tem que ver isso. De repente, o atendimento. Eu vou sempre falar de atendimento como uma parte intangível, porque sempre existe, né? Você, Cassandra, a tua empresa, teu projeto, quando for contratar essa empresa terceira para fazer estas avaliações de qualidade das capinhas, vai ter um atendimento deles. Eles vão prestar algum tipo de contas para vocês. Vai ter algum tipo de relacionamento, né, entre vocês e essa parte terceira. Esse atendimento tem que ser fluido, né? Tem que ser transparente, tem que ser educado, coisas mínimas, né? Mas isso aí tudo é muito subjetivo. Porque às vezes a empresa é muito boa, mas te atende mal. Atende mal, que eu digo, qualquer que seja o canal de comunicação. Mas isso não é importante. O que é importante é que a empresa faça bem o trabalho. Mais ou menos. Eu acho que é importante sim o atendimento, não para afagos, mas para prestação de contas, porque às vezes você não entende, você não sabe. Aí entra naquele exemplo do Douglas, da comunicação. A empresa pode estar fazendo ali, o projeto pode estar fluindo com uma beleza, mas se não há uma comunicação, o entendimento das partes fica prejudicado, e aí você fica com aquela impressão subjetiva de que não está andando. Então, Cassandra, tem que pensar que seria subjetivo na avaliação do desempenho desta empresa. Eu não entendo, me desculpa, como é que seria avaliar a qualidade de capinha de celular. Por exemplo, se fosse avaliar pelo design, design é um atributo intangível, né? Como é que tu avalia numericamente o design? Esse design está bom, esse design está só 70%. Não tem como, né? Existe padrão, formas. Eu não sei como é que é a tecnologia de produção das capinhas, mas eu acho que ou é bomba injetora ou é sopro. Você sabe? Alguém sabe como é que é? Eu acho que é molde, né? Com bomba injetora e sopro. Alguém sabe como é que... Pelo que eu dei uma pesquisada, são através de moldes. É molde, perfeito. Seria mais algo visual, né? A inspeção final ali, Pois as, é.
Mas aí é que É, tá, né? Aí algo visual é aquela coisa, né? Cada um olha de um jeito, né? Concorda tem comigo? isso, assim, concordo. Aí fica aquela coisa. Tudo bem que seja assim, eu não estou dizendo que, ó, não pode ser assim. Mas em sendo assim, como é que você contratou aquela empresa para fazer esse teste, vai verificar que ela está olhando direito, entendeu? Então, essa é uma parte intangível do produto, no teu exemplo, Cassandra, de avaliação de qualidade de capinha de celular, mas que poderia ser, inclusive, para produtos da indústria metalúrgica, chapas de aço, qualquer tipo de tarugo que tenha molde ou fresa para torno, para fresa não, torno para produção, sempre tem a figura da rebarba, né? Todo mundo sabe o que é uma rebarba de uma peça? Sim, na empresa que eu trabalho com a parte de fornecedores, né? E aí a gente tem ali um canal de comunicação diretamente com eles, né? Então a gente trata bastante sobre esses assuntos aí que acabam chegando aqui e impactando no nosso processo, né? Você pode nos dizer o que é uma rebarba? É uma sobra de material, digamos, São aqueles pelinhos, né, que ficam, né? e Quando você molda alguma peça, você faz um corte ali, às vezes fica aquela coisa meio amassada no cantinho. Então, quando você pega uma peça metálica, uma chapa, você tem ali um molde para cortar, um torno, né, para fazer o corte. E na hora do corte fica ali, por lâmina não afiada ou pelo processo meio torto, fica uma rebarba, né? Uma sobrinha nos cantinhos, né? Isso é um problema de qualidade, né? Porque não é o caso. Então, a pergunta é como é que se avalia isso? Então, essa é a parte intangível da coisa, que é no olho, né? Há empresas que já desenvolvem, inclusive, para essa coisa de rebarba, corte a laser, né? Daí já diminui bastante, já mitiga bastante esse tipo de problema que é de difícil verificação, porque é no olho. Ou vai passar a mão, não sei, é complicado. sim, aqui tem a parte de estampagem, né? Até eles estão adquirindo de fora os que são feitos com corte a laser, porque daí não gera essa rebarba aí, né? É, além de não gerar rebarba, também aproveita mais as chapas, né? E visualmente ele se torna mais bonito também, né? Muito bem, o contorno fica bem melhor, né? O Isso. acabamento. Legal. Tá bem, Cassandra? Ajudou aí? O que que é o quê? Então, lembrando, gente, ó, a parte intangível, perdão, a parte tangível do produto é porque é objetiva a mensuração do desempenho. Então, você consegue mensurar, é mais grosso, não é? É mais leve ou mais pesado? Você tem medida objetiva para mensurar o desempenho. Essa é a parte tangível do produto. A parte intangível é todo aquele desempenho que não tem uma objetiva, uma forma objetiva de medir. E aí você vai ter que padronizar. Então, um exemplo que eu dei antes para o Ney, a mão de obra para o produto, construção, qualquer que seja a construção, mas construção de telhado, que foi o exemplo que ele trouxe, mão de obra é um quesito de difícil avaliação, não é objetiva, né? Porque mesmo tendo uma capacitação em termos de carga horária, quem é que garante que foi bem ministrado, que as pessoas treinaram, né? Que um pedreiro que faz reboco de parede, que teve as mesmas horas que outros, vão fazer do mesmo jeito. A gente sabe que humanamente não é possível, né, ser todo mundo igual. Mas pelo menos alguma medida a gente tem que tentar. Então, o que serve saber a parte intangível é só para a gente saber, caramba, isso daí é subjetivo a avaliação. A gente não pode se acomodar com isso. Então, não dá para deixar no olho, porque se deixar no olho fica aquela coisa frágil, né? Porque o olho de um é igual, não é igual ao olho do outro. Até a gente mesmo, se for lá olhar, tem um ditado que diz, né? O olho do dono é o que engorda o boi. Mesmo a gente que possa ser o mais preocupado e mais interessado em controlar qualquer tipo de qualidade, se depender do olho, a gente é ser humano, né? Às vezes não está vendo bem, está distraído, está pensando um monte de coisa. E tem estudos científicos, só para ilustrar, que mostram que a capacidade de atenção ininterrupta de uma pessoa é de 2 horas.
Então, é limitado, né? Tá bem? Beleza, Cassandra? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. Referente àquela matriz Crowd-Dick, não sei como é que fala, enfim, Dragic. que seria assim. Isso, para mim classificar o insumo mais impactante que tem no projeto, certo? Essa matriz, Fornecimento. essa matriz ela é utilizada para o setor de compras, por exemplo, Isso, departamento de compras, né? isso. Por exemplo, para mim classificar, o que que seria o risco de fornecimento? Risco baixo e risco alto? Você está considerando aquilo ali um gargalo ou não, né? Se não é gargalo, é porque você, por exemplo, não precisa se preocupar em antecipar um contrato para não correr risco de ter ruptura de fornecimento. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve muito isso, né? A gente teve muitas rupturas de fornecimento por conta dos lockdowns e tal. Ah, Capec, pandemia passou, graças a Deus. Tudo bem. Vamos assumir que as coisas fiquem normais no fornecimento, mas daqui a pouco chove, cai uma ponte, atrasa. Daqui a pouco o fornecedor que tinha lá o compromisso de nos entregar tanta quantidade de material em tal data, teve um problema qualquer na sua linha de produção, quer seja por falta de fornecimento do fornecedor dele, quer seja por falta de mão de obra, porque teve um absenteísmo muito grande, ou por acidente, motivos diversos, vários, inclusive juntos. Problemas Certo. ambientais, licença. Então, o nosso fornecedor pode se comprometer e não entregar. Se Então, acaso eu tiver um comprometimento do fornecedor, ele me informa que ele tenha produto à pronta entrega, um estoque considerável. Isso ele se torna de um risco menor. se você confia nessa informação, sim. Prestou atenção no detalhe do se você confia nessa informação? Sim, sim. Mas assumindo que dê para confiar, ótimo. Então deixou de ser um gargalo. Porque se passa a ser um gargalo, aí você vai ter que tomar medidas. O importante, gente, desse questionamento que eu fiz da matriz Kraujic, ela serve para vocês saberem quais são as consequências da classificação do fornecimento. Então, a matriz Kraujic tem 4 classificações. Então, você tem no eixo do fornecimento ali o gargalo e o não crítico. E no eixo do impacto financeiro, você tem o não crítico, que é um baixo risco financeiro, e você tem os alavancáveis. E aqueles que reúnem tanto o risco financeiro como o risco de gargalo são aqueles estratégicos. Então, são 4 quadrantes. Vocês podem enquadrar em qualquer um desses, isso aí é o que menos importa. O que mais importa é, depois de vocês dizerem, né, que a pergunta pede isso, qual é o quadrante que vocês colocam o fornecimento e justifica. Eu peço para justificar. O que significa justificar? É o que vocês fazem em função disso. Então, por exemplo, se você diz que o meu fornecimento para o produto tal, que você já falou lá na primeira questão, não é gargalo. Eu tenho bastante fornecedores que estão no mercado aí disponíveis. Beleza, então ele não é gargalo. Ele é não crítico na linha da criticidade ali de fornecimento. Mas ele é caro. Então eu vou ter que dar uma alavancada nisso. O que é dar uma alavancada? Você vai ter que fazer aquele raciocínio de tamanho do lote, né? Que é a forma básica de você mexer no custo unitário. Quanto mais você compra, o que acontece com o custo unitário? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Só que veja, então está resolvido o meu problema. Então eu vou comprar mais, que daí com isso eu reduzo o custo unitário. Primeira coisa, não necessariamente você vai reduzir a contento. Mesmo que tu compre mais quantidade, não quer dizer que você vai reduzir o custo unitário a um nível que você queria ou precisa. Primeira Eu coisa, ia se comentar isso aí, professor. Desculpa ali interromper aí. Nem sempre, no momento que tu aumenta o teu volume, tu recebe é, um, um, um desconto, enfim, uma redução no preço, né? Não é regra, né? e mesmo que receba, não necessariamente o nível desse desconto vai chegar ao teu orçamento. Primeira coisa. Mas fiquem à vontade, é isso aí, Marcelo, ajuda, tá? Todo mundo contribuindo sempre ajuda. Segundo, você conseguiu lá o desconto. Vamos supor que você, inclusive, tenha conseguido, para conseguir o desconto que você precisava, para ter margem na tua formação de preço, você vai ter que comprar uma quantidade grande. Aí eu pergunto, você vai ter espaço para gerenciar, para armazenar?
Tem que pensar nessa consequência também, tá? Então, isso é uma questão logística muito importante. Quando a gente compra muita coisa, você está aumentando o teu nível de estoque, você está aumentando para fins contábeis o teu patrimônio passivo e ativo, e isso às vezes é endividamento, tá? E às vezes acaba faltando dinheiro para despesas circulantes, né? Fluxo de caixa, né? Coisa básica, pagar luz, pagar funcionário, porque você teve que empenhar um recurso muito grande para conseguir comprar um lote muito grande para poder conseguir baixar o preço. Então, temos que tomar cuidado com as medidas que a gente faz para alavancar um fornecimento, tá? Mas é uma das formas. Por outro lado, literalmente por outro lado, você tem como alavancar, não necessariamente aumentando o volume, mas aumentando o giro. Então, se você consegue, até mantendo lotes menores, porém com giro maior, você também consegue reduzir custo numa negociação. O que que eu quero dizer? Então, ao invés de você comprar do fornecedor de 1.000 em 1.000 unidades a cada mês, estou chutando aqui exemplo de quantidade e de tempo, tá? Você pode comprar de 50 em 50 a cada semana ou a cada 2 dias. Se você fizer uma conta e der o equivalente, pô, vai perguntar, mas e não dá no mesmo? Não, não dá no mesmo. Talvez na quantidade no final do mês possa cair nos mesmos 1.000. Mas se você compra, eu não sei se daria isso, de 50 em 50 em cada 2 dias, você consegue ter uma necessidade de armazenamento menor. Custo de armazenamento é grande, tá, gente? E ele é um custo que fica meio que escondido. O que é um custo de armazenamento? É você ter espaço, você tem que ter estrutura para isso. Se não é tua, você paga aluguel, paga IPTU, você paga seguro, você paga manutenção, né? Você paga o espaço para movimentar. Se tu tem um espaço maior, você gasta mais, você tem que ter mais equipamentos, mais pessoas, você tem que ter mais guarda patrimonial. Aí já entra também na questão do seguro. É problema você ter coisas maiores, maiores trabalhos também. Então, tem que chegar a um meio termo de entendimento. Então, de novo, quem perguntou isso foi o Marcelo, né? Ou foi o Anderson? O Anderson, professor. Tá, desculpa. Fui eu, o Anderson. Então, assim, quando você. A pergunta da matriz, a resposta de qual quadrante serve qualquer uma. Então, de novo, eu não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado, Anderson e todos. Qualquer resposta Tá. que vocês derem inicial está valendo. O que importa é a justificativa. O que que você vai fazer, então, quando você classifica o teu fornecedor como gargalo? Você tem um tratamento que é diferente de quando você considera ele alavancável, e também você tem um tratamento diferente quando você considera ele estratégico, tá? Alavancável, só para ver se eu entendi, professor. Alavancável seria itens que com ah, bastante oferta no mercado, porém um preço alto, é isso? O alavancável é que tem problemas de impacto financeiro, eles são caros, Sim. tá? Então, você alavancar é no sentido de, financeiramente, você reduzir esse encargo. Você tem maneiras e maneiras de fazer isso. As maneiras mais tradicionais e opostas são você ter um lote maior, que tende a reduzir custo, mas a gente viu que nem sempre reduz os problemas. E no outro extremo, você tem lotes menores, porém com um giro maior. Vejam, não quer dizer que haja somente essas duas opções, você tem o meio do caminho aqui também, né? Bem, professor, deixa eu ver se eu consigo ajudar também nessa questão. Eu Por favor. represento uma multinacional espanhola, tá, no ramo do aço. E aí vai muito de alinhar a expectativa entre empresas, né, e entender também que cada empresa segue uma normativa de negócio, né? No nosso caso, a gente prefere buscar competitividade de preço para um cliente regular, que compra mensalmente com a gente, que ele é parceiro, que ele está com a gente na boa e na ruim, do que uma empresa que compra pontualmente, sabe? É oportunista, digamos assim, né? Vai comprar contigo quando tu tem um preço competitivo e não pensa a médio e longo prazo, né?
E aí, Anderson, não sei se eu te ajudo também nessa questão, hein? Eu acho que a fidelidade do negócio é o que vai talvez te dar a oportunidade de negociar um bom preço, tá? Porque tu vai ter histórico com o teu fornecedor. Tu vai dizer assim, ó, poxa, estou comprando contigo desde janeiro de 2023, a gente tá tendo uma relação comercial muito forte e eu espero, em contrapartida, que tu busque um preço mais competitivo para mim. Mas aí volta aquela questão de alinhar a expectativa, sabe? De tu entender que a compra spot vai te mostrar uma competitividade pontual e única às vezes, mas se tu pensar a médio e longo prazo, talvez o teu resultado no final do ano fiscal ali, ele vai ser mais perceptivo, vai ter mais ganho, tá? Muito bom, Marcelo. E aproveitando, né, em cima de compra spot, redução de preço e tal, sob o ponto de vista de branding, de gestão da marca, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente consegue redução de preço, porque isso aí, eu vou usar uma expressão meio grosseira aqui, mas é para ficar bem claro. Redução de preços, às vezes, significa desvalorização da marca, tá? Eu ia usar outro termo, eu ia usar prostituição da marca, mas vamos melhorar. Existe a impressão de desvalorização da marca, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Nem sempre é uma boa, tem que desconfiar quando há muita redução de preço. E dependendo com quem a gente está negociando, redução de preço nunca vem de graça, né? Então, quando quem compra da China aí tem que tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo em termos de estelionato, de má fé, não. Estou falando assim, se você com a China você negocia tudo, mas reduz preço, mas reduz também alguma coisa. Você compra caneta, se tu quiser reduzir preço, você vai reduzir preço. Só que vai reduzir a carga de tinta que vem junto também. Tem que avaliar isso, tá? Um exemplo bem prático. Beleza, Anderson. Ficou bom aí? Ficou melhor, Anderson? Sim, ficou mais claro, professor. Obrigado. Legal, legal. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, gente. Estamos aqui para esse bate-papo aí. Tá rico. Fica bom quando todos participam, porque certamente todos têm o que contribuir. Dona Bruna, eu sei que você está cheia de contribuições a fazer. Eu estou aqui concentrada em responder as etapas do meu projeto aqui, porque a maioria das perguntas do trabalho eu já executo e já analisei tudo isso na prática. Só que Ótimo. eu nunca tinha parado para pensar no negócio dessa forma e organizar as ideias com essa clareza. Então, fazendo o trabalho, eu consegui enxergar uma sequência que me dá respaldo para argumentar durante a execução dos projetos. Então, está sendo bem enriquecedora a construção desse. Ah, que bom, fico feliz, fico feliz. A ideia era bem essa, viu, Bruna? É, que as questões, por mais longas quantidades, muitas questões, né, que sejam, a ideia é bem essa mesmo, é municiar vocês de argumentos para justificar determinadas ações. Então, tanto que eu peço muita coisa para justificar. Justificar é dizer por que fazer aquilo, qual é o ganho, o que tem de bom em fazer isso. Os verbos que eu uso aí, principalmente no segundo trabalho, né, que é apresentar e explicar. Apresentar é fazer isso. Explicar é fazer isso significa tais e tais ações. Agora, justifique. Ah, é fazer isso, que significa tais e tais ações, porque isso pode nos trazer tais resultados. E essa capacidade de argumentar, gente, no nível que vocês estão, ela é fundamental, porque não basta para o nível que vocês estão simplesmente dizer, a gente deve fazer isso aqui porque sempre foi feito. É uma resposta rasa, né, para o nível de vocês, né? Então, bacana, fico feliz. Espero que isso seja um sentimento de todos aí, que vocês vejam utilidade em termos de método, de raciocínio, nessas inúmeras questões que eu lhes propus, né? Problemas, é, transcritos em perguntas. Legal. Até no encerramento Hoje está um barulho aqui, porque eu moro no centro, então o barulho de carro, se aparecer, não tem o que fazer. No encerramento dos projetos, na reunião de encerramento dos projetos, a gente elenca todas as coisas que foram as entregas do projeto, porque
como é uma implementação de um software de WMS, tem vários ganhos na operação, vários ganhos conforme o negócio do cliente. Mas trazer essas informações com essa clareza, e hoje a gente está no modelo, no momento de maturidade do negócio que a gente ainda não tem os KPIs implementados. E pensando sobre isso, muitas coisas a gente, agora olhando e pensando no negócio, tem muita coisa que pode ser implementada e pode ser um argumento no encerramento do projeto, não só a entrega do controle do estoque, melhorar os processos do cliente, mas trazer essa visão de valor no encerramento do projeto. Porque, por exemplo, tem uma pergunta que fala o que tu pode ter de conflito ali entre os stakeholders na visão de valor, né? A gente tem um exemplo bem claro que os gestores, eles conseguem enxergar o estoque de uma forma mais clara, confiável, e a operação boicota isso, porque eles não querem pegar o coletor e ficar lendo etiqueta, ficar respeitando o processo que é estabelecido. Então, eles acham que é mais trabalho algumas vezes, né? Dependendo da mentalidade das pessoas que executam a operação. Mas a gerência vê como controle de estoque, não tem desvio, não tem roubar produto do estoque. Claro que a gente não fala isso, né, durante o projeto, mas para nós agora fica muito mais claro como fazer com que a operação enxergue valor também. Pensar nesse sentido, né? Durante o trabalho, eu fui instigada a pensar além do negócio do que eu executo. Claro que é uma visão que a gestão, a gerência deveria ter, enfim. Mas eu acho que eu tenho uma visão do negócio muito mais esclarecedor com essas perguntas, que eu nunca me fiz, mas eu respondi todas, porque já estava na ponta da língua, e comecei a pensar sobre outras coisas que eu talvez não estava olhando nesse momento. Então, muito legal, professor. Show de bola, Bruno. Fico feliz por você, por vocês todos. Eu espero de novo que seja uma percepção disseminada, né? Porque você também tocou agora num ponto interessante, que é a abrangência da visão, né? Claro que vocês estão objetivando as respostas em função de um determinado projeto que estão adotando ou até criando, né? Com aquela mínima estrutura que a gente conversou na primeira aula, mas lembrando, vocês estão aqui para se pós-graduar em nível de MBA. E nível de MBA é isso, é ter essa capacidade holística da gestão da empresa. O que significa que a gente tem que ter pelo menos alguma noção dos impactos das ações sobre todas as áreas. Isso não é fácil, isso é desafiador. Isso que a Bruna trouxe é muito importante, embora bem operacional, mas é difícil de você detectar e gerenciar, que são os boicotes. Os boicotes são sempre haverá, sempre haverá. Não é possível a gente raciocinar que a adesão a qualquer tipo de melhoria será 100%. Não. Sempre vai ter aquele que vai dizer assim: ah, mas pô, isso aí agora vai me implicar de ter que aprender coisa nova, se eu já sabia fazer tudo. Tem até percepção de perda de poder na empresa, né? Porque chega uma pessoa com algum conhecimento em solução tecnológica, normalmente de menor idade, aí aquele Jurássico, né? O Capec velho lá, que já está há 30 anos na empresa e fazia aquilo sempre sem aquela tecnologia eventualmente nova trazida. Quando eu vejo ali a Bruna nova trazendo aquele troço, eu já fico meio raivoso com ela, vou boicotar essa menina. É, isso acontece, isso acontece, né? De maneira velada, na maioria das vezes, ou até meio de maneira escancarada. Legal. Eu ia perguntar, professor, uma dúvida agora com relação a isso. Hum. Quando eu falei de relação de poder no meu questionamento aqui, eu trouxe uma visão um pouco diferente, que é uma visão real, que cada negócio é um negócio. No nosso caso, uma relação de poder favorável é quando a gente pode se impor enquanto cronograma e custos para o cliente. E uma relação de poder desfavorável eu considerei quando a gente precisa fechar um projeto com o cliente, mas a gente tem que encaixar o projeto dele no nosso cronograma. E isso eu enxergo, me corrija se eu estiver errada, como uma relação de poder desfavorável, porque aconteceu isso, inclusive, essa semana. O nosso projeto de implantação, ele dura em torno de 3 a 4 meses. Mas para poder fechar um cliente importante, alguém que abriria mais mercado, a gente teve que se adaptar à data que o cliente queria. Então, o cliente disse: eu só fecho com vocês se vocês me entregarem no máximo em 2 meses. E a gente fechou.
Então a gente teve, agora a gente está arrancando os cabelos da cabeça, estou alocando recurso da onde eu não tenho para conseguir fazer essa entrega, porque a gente ficou refém do negócio. Então eu considerei uma relação de poder desfavorável quando a gente tem que se submeter ao cronograma do cliente. Tá certo? Concordo com você. Sempre que a gente tem que se submeter a um parâmetro alheio, isto é uma relação de poder desfavorável. Claro que às vezes tem maiores e menores impactos, né? Por exemplo, nessa questão do tempo, talvez, claro, se vocês normalmente oferecem soluções em 4 meses, só para arredondar, e alguém vem e exige em 2, ou metade do tempo, mas talvez vocês até tenham condição de fazer desta forma, neste prazo, pela metade. Mas só não era o normal, porque vocês eventualmente não querem fazer as coisas que estão correndo para poder verificar, para poder ter uma margem de segurança. Então, às vezes, não quer dizer que essas fragilidades, essas imposições externas, elas vão causar necessariamente eh, transtornos. Claro que vai fazer a gente correr um pouco mais, correr em todos os sentidos, questão de prazo. Às vezes é uma exigência de qualidade a maior. Então a gente tem que saber que se daqui a pouco o fornecedor no mercado moveleiro, por exemplo, quando se exige, não digo madeira, porque as madeiras são meio que padronizadas, as chapas de MDF e a outra que eu me esqueci agora, MDF e PDF é papel, MDP. MDP. Isso, MDP. Essas aí são padronizadas, mas quando a gente fala em aberturas, a abertura tem um leque muito grande, né? Os puxadores, aberturas, as partes de metal. Quando alguém exige uma coisa de qualidade maior, a gente só tem que ter a capacidade de saber correr atrás e precificar, perdão, de acordo, porque varia bastante, né? Dependendo do que você está falando. Então, é uma fragilidade a depender do impacto, mas faz parte, né? A gente corre atrás para não perder, né? Beleza, gente? Show de bola, Bruno. Que mais? Eu pensei que no último dia de aula eu ia estar livre da minha tosse, mas não consegui. Desculpem. Vocês não estão com problemas respiratórios por conta dessas fumaças que estão vindo aí? Pô, tá brabo, cara. Eu tô com os olhos vermelhos, nariz coçando. Pois Tô é. com tosse já faz mais de 30 dias, ela só piorou. É. E aí, gente, estou à disposição. Vamos lá. Veja, não são obrigados a ter dúvida também, né? Estou aqui à disposição para quem quiser compartilhar, para quem quiser trocar. O horário de aula é até 22 horas, então meu compromisso é estar aqui até o último aluno, até a última hora. Mas não estou obrigando vocês. Ai, meu Deus, o Capec está me cobrando dúvida. Não é isso, claro que não. Eu quero que vocês realmente, terminando hoje, né, a aula, vocês estejam em plenas condições de responder aos quesitos. E não são quesitos meramente acadêmicos, né, gente? Eu já venho falando isso para vocês sempre. A forma como eu toco a aula e, obviamente, propus os problemas são mercadológicos, né? Claro que foi uma coisa bem detalhada, rica e trabalhosa, mas vai qualificar vocês para, espero eu, para qualquer situação, né? Então, se vocês entenderam bem as coisas, tudo bem, mesmo que não tenham terminado. O objetivo é não ter dúvida. Fala, Bruno. Eu já terminei de fazer meu trabalho e postei as atividades. A ideia é que seja corrigido e disponibilizado as notas logo. Pergunto por quê. A cadeira anterior que eu rodei, eu participei de todas as aulas e eu estou fazendo essa matéria pela segunda vez, porque eu participei de todas as aulas, fiz os trabalhos em aula, mas tinha um modelo de aula diferente, que tinha que postar um trabalho no Moodle, e eu não postei, porque eu não olhei. E aí eu rodei na cadeira porque eu não tinha postado. Então, o meu receio agora é postar e ter retorno dessas notas, porque eu não quero rodar pela segunda vez. Não, gente, eu tenho certeza que ninguém aqui vai rodar, né? Por isso que a gente está aqui agora, para tirar essas dúvidas. E o prazo para postagem é até dia 29, né? Então ainda tem 10 dias, né? Praticamente. A gente só não vai ter mais momento síncrono de conversa
mas vocês têm o meu contato ali no WhatsApp, tem e-mail, mandem, por favor, mas não se preocupa com questão de, eu vou reprovar e tal. Poxa, se não tem dúvida, é claro que a gente sempre, eu entendo que a gente sempre tem aquela insegurança, né? Pô, não tenho dúvida, mas eu não sei também como é que o professor vai avaliar, porque sou eu que vou avaliar, não adianta. Mas assim, como eu disse para uma aluna anteriormente, não se preocupe com certo ou errado. O que é importante é fazer sentido o que vocês estão dizendo. Eu não vou, até nem me caberia, né, fazer a avaliação do tipo certo ou errado, porque, veja, se alguém fala aqui de um setor que não é o que eu trabalho, como é que eu vou dizer, não, isso aqui não está bem, não, isso aqui não é assim, não? Pô, quem conhece mais do setor são vocês, né? Vocês trabalham do que eu. Ah, então, eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é qual? É avaliar se faz sentido o que vocês mesmos vão dizer. E eu acredito que vocês entenderam, né, o que é fazer sentido. Eu tomei tal decisão por causa disso. Pronto, é isso. Num projeto, né, numa negociação, a gente precisa ter pelo menos essa relação de causa e efeito. A decisão foi essa porque se esperava tal efeito. No caso da negociação, lá tem plano B, plano C, mas também é uma relação de causa e efeito. Tem que fazer sentido. É isso que eu preciso que vocês avaliem, porque na vida real vocês vão sentir, né? Se o cliente, por exemplo, gostou ou não gostou, é que nesse exemplo que a Bruna está colocando, a solução de vocês não foi o problema foi o prazo. Então, ninguém, pelo menos pelo que você falou, né, Bruna, não foi um questionamento em relação ao módulo do WMS em si, mas ao prazo. Então, beleza, é um quesito, né? Então, não se preocupem, tá? Eu tenho certeza que vocês postando, e tendo entendido, né, ao longo das aulas, fiquem tranquilos. Beleza, então, professora, eu postei meu trabalho, já está concluído, postei lá, eu tenho teu contato. Como eu já fiz a minha atividade, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela aula, pelas trocas. Com certeza tenho teu contato e manterei contato, porque é importante a gente estar ali mais ou menos na mesma área em termos de conhecimento de logística e tudo mais. Então, se eu precisar de um help para pensar em algo mais que pode ser agregado no negócio, no meu trabalho hoje, eu vou te procurar. Vai ser um prazer. Isso vale para todos, tá, gente? O network tem que funcionar. Falar nisso, né? Vamos nos encontrar em LinkedIn, redes sociais de trabalho e tal. Vamos nos adicionar, porque é bem isso que a Bruna está falando, né? Vamos expandir nossas relações para, quem sabe, no futuro precise um do outro. Eu também posso precisar de vocês, por que não? Já vou te dizer o que eu estou precisando aqui. Eu estou precisando de um benchmark de fluxograma de coisa básica de logística, que é recebimento de materiais. Conferência em depósito. Se alguém tiver aí um fluxograma bacana para me compartilhar, Não sou sou muito... eu que crio os fluxos, mas eu devo te ter na empresa e posso te mandar, professor. Então já estou te pedindo. Tá bom? Se tiver do fluxo todo, desde o recebimento, conferência, armazenamento e depois expedição, eu agradeço também. É que depende muito do negócio da empresa, porque o nosso software ele atende segmentos de mercado variados. Por exemplo, tem segmento de CD de supermercado que trabalha de um jeito. Aí a gente tem CD de operador logístico que trabalha de outro jeito. Mas eu vou pegar alguns exemplos Manda tudo. do que tem e eu vou te mandar. Manda sim. Agradeço. É sério isso, viu? Beleza? Vou te mandar sim, amanhã Tem- provavelmente. Você tem meu Amanhã não, e-mail, amanhã é feriado. pessoal? Amanhã é feriado. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Porque tem o e-mail institucional e tem o e-mail que eu respondo mais direto, que é o capex74@gmail.com. Tá ali no chat, tá? Mas vocês têm meu contato no WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp também, não tem problema nenhum. Eu agradeço, Bruna, e a todos. Mas vamos lá, moçada, temos tempo ainda, se quiserem aproveitar esse tempo. Parabéns, Bruna, pela consecução aí do teu trabalho, conclusão, né, e postagem. Obrigado também pelas contribuições. Mas vamos lá, gente, estou aqui à disposição de vocês. O que mais eu posso lhes ajudar? Beleza, professor. Vou só aproveitar, deixa para mim me despedir. Já está concluído. Qualquer coisa eu te chamo, te mando os fluxos. Se eu esquecer, me chama no WhatsApp, que a segunda-feira é sempre uma loucura. Mas me dá um toque, porque às vezes eu posso esquecer mesmo. Eu anotei aqui e eu te encaminho daí. Tá bom, Bruna, eu vou te lembrar. Obrigado.
Um Muito abraço, bom obrigada. feriado. Obrigado, Valeu. galera. Abraço, bom fim. Valeu. Fala aí, moçada. Falem comigo. Estou aqui à disposição de vocês. Sobre o nível de serviço contratado, ali o SLA. Teria tipo um nível, um nome de cada nível, ou o nível é bom, ruim, ou como que eu trato isso? Me fala de novo do teu produto, né? É telhado, né? Isso, a qualidade da entrega, eu entendo que seria, né? A qualidade da Isso. entrega Do contratada. serviço como um todo. Então, aí a gente está falando da questão do serviço. Veja, você pode pegar um recorte desde o início, meio ou pós-entrega, tá? Então, o serviço é sempre antes da entrega, porque você já tem um atendimento, você tem a negociação, isso aí faz parte, né? Do pré-contrato, vamos dizer. Aí tá, fechou o negócio, vai haver a montagem do telhado, ok. Aí montou o telhado, mas eventualmente se descobre algum problema depois. Então tem o pós-venda, né, ou compra, né, na tua posição. Nível de serviço engloba todas essas fases, tá? E o que seria esse nível de serviço? Seria exatamente a forma como você, como cliente, né, será atendido, mas isso tem que estar previsto. Então, por exemplo, se acontece alguma percepção de quebra no telhado, goteira, sei lá, qualquer problema, né? Você pode haver no contrato ali uma cláusula que diga, ó, mediante acionamento tem que ser resolvido o problema em até X dias. Ah, mas a pergunta que você fez é qual é o nome que se dá, né? Se vai ser atendimento médio. Na verdade, O tipo do nível, né? Se tem alguma especificação, causou ou percentual, ou como que a gente trata esses níveis, entendeu? entendi. Na verdade, a ideia dessa pergunta não é para esse caminho de resposta, não, Ney. Não é a preocupação com o nome, tá? Porque todo mundo, ninguém vai dizer assim, não, ó, compra comigo tal solução que eu te atendo de maneira média. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo diz o seguinte, não, eu atendo o que você me pediu, se eu tenho condição de te atender. Então, esse SLA, na verdade, o que eu estou pedindo para vocês é que me digam uma cláusula de serviço que pode haver no contrato entre vocês e a outra parte interessada. Então, eu dei o exemplo aqui de um atendimento pós-venda, mas poderia ser um atendimento durante a execução do serviço, algum tipo de comprovação de qualidade do item, de NBR, né, do item, se aquele item Atendimento ao projeto, por exemplo, porque normalmente se faz o projeto com um engenheiro e se contrata serviço, né? exatamente. Que bom você falar isso, tá? Porque nem sempre esses profissionais com RT, com responsabilidade técnica, estão disponíveis para prestar algum tipo de esclarecimento. Isso é terrível, né? Então Foi você, aí que deu problema nesse telhado. pois é. Então, quando eu peço qual é o SLA, vocês podem colocar exatamente uma cláusula de contrato que preveja uma relação de atendimento. Então, este exemplo do engenheiro poderia ter uma cláusula lá que diz assim: é, o RT, o responsável técnico pela obra, no teu exemplo, né, Ney, tem um prazo de até 48 horas, 72, eu não sei o que seria um prazo execuível para esse tipo de resposta, mas estou chutando. Tem um prazo de X dias para atender a tirada de dúvidas mediante requisição. Exemplo. Eu já tive experiência, Ney, como pessoa física, de construir uma casa. Nossa, o que eu sofria com isso na relação que eu tinha com as minhas arquitetas e engenheiro era terrível. Exatamente, era um projeto, né? Construção de uma casa. A previsão era de 10 meses, levou um ano e meio. Não foi por causa do engenheiro e arquitetas, mas também tive dificuldade, porque daí eu ligava, aí me dizia, agora eu não posso atender, tudo bem, não estou exigindo aqui que atenda em tempo real. Mas, por isso que o nome do negócio é SLA, é nível de serviço acordado. Neste exemplo, se você quiser um atendimento exclusivo, você vai pagar por isso. É que nem academia. A gente pode ir para uma academia fazer exercício,
e tem sempre, e isso é previsto, né, um professor, uma professora lá disponível para atendimento de todo mundo, mas não é personal, não é personal trainer, né? Então, se você quer um atendimento, você vai ter, mas se você não paga pelo SLA a maior, você vai ter mediante a disponibilidade do profissional, né? Da profissional. Então, mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu pergunto aí quanto ao SLA, vocês podem responder na forma de uma cláusula de serviço qualquer que vocês queiram colocar no contrato. Assim como a Bruna deixou claro ali que para ela foi bom, eu estou tentando direcionar vocês para a prática. Então, é exatamente esta prática de SLA, no caso, é colocar cláusulas de nível de serviço acordadas. Não haverá respostas erradas, porque vocês podem botar o que quiserem. O que vai acontecer na vida real? Quando você começa a exigir demais, o que acontece com o custo do serviço? Aumenta, né? É isso. Entendido. Ajudou, Ney? Sim, sim. Não, ficou claro agora. Legal. E aí, seu Anderson, seu Douglas, seu Marcelo Bonato, seu William, dona Cassandra, tá tudo Eu certo? estou dando sequência no trabalho aqui, professor. Tá. Qualquer coisa eu peço aí. Eu também, professor. Tô aqui fazendo aqui. Tá todo mundo no modo Chico Xavier aí? É, Exatamente. Tá bom. Então, aproveitar quando dá essa inspiração e fazer. Que é complicado quando para fazer o trabalho e não vem as ideias. Então agora tem que dar um gás aí. tá. Lembrando, de novo, tá? Quando eu estou aqui perguntando para vocês se vocês têm dúvida, não quer dizer que terminou a aula de hoje, eu não vou mais tirar a dúvida de ninguém. Não, não é isso. Não, Certamente vocês têm meu contato, tanto que eu já botei o prazo para entrega 10 dias além de hoje, para justamente ficar tranquilo, até em respeito, né, à questão da primeira aula de vocês, que, né, não houve aquela boa acomodação, daí na segunda eu entrei. Então eu dei esse prazo a mais justamente para dar essa tranquilidade para vocês. E vocês têm meu contato, se caso hoje não tenham alguma dúvida, vocês não são obrigados a ter dúvidas, né? Vocês têm meu contato, que nem eu falei antes com a Bruna, podem me contactar a posteriori, que eu vou lhes atender prontamente, né? Ah, Capec, lembrei de uma coisa aqui, faltando um dia para entregar. Está dentro do prazo. Esse é o nosso SLA, viu, Ney? O professor, eu já fiz a postagem dos dois trabalhos ali no portal, tá? Se está certo, não sei. Aí depois a gente, a gente vai ver com a tua análise. Mas, enfim, eu fiz as correções lá que tu tinha sugerido, incluí algumas informações ali que realmente fazia sentido quando tu colocaste ali. E quero agradecer também. Pô, baita aula, as aulas que eu participei foram muito ricas, tá? É raro a gente ter professor com o conhecimento que tu tem, cara, porque enfim, aí vai muito de ponto de vista, né? Alguns alunos a gente percebe que tem que ter o material ali visível, né, para poder acompanhar a aula. Nossa, é muito claro que tu domina tudo que tu passa pra gente e pra mim é isso que vale, sabe? São as experiências de vida, o tempo que tu tem aí de carreira e de estudo, né? Deu pra ver pelo teu currículo. Então, para mim, só tenho a te agradecer aí por todo o conhecimento passado. E postei lá os trabalhos, então se tu me permite, enfim, eu vou sair da aula aqui e aproveitar um pouquinho do tempo com a minha família. Faz bem. Obrigado, Marcelo, pelo feedback. E é essa a ideia, tá, gente? É compartilhar com vocês ao máximo, independentemente da direção da demanda, né? Então, como o Marcelo bem colocou, há alunos que têm uma demanda, como o exemplo que ele deu, mais visual, né? Que se manifestaram em aula anterior, faz parte, tá tudo bem. Eu produzi esse material justamente para atender vocês, né? O meu papel, de novo, Ney, o meu SLA, né? É esse, é melhor lhes atender dentro do meu possível. É claro que, como todo ser humano, temos limitações, mas acreditem, fiz o meu melhor.
E lembrando, né, que a gente já começou no segundo dia, então eu espero que também essa, entre aspas, primeira aula não tenha comprometido a absorção das competências previstas por vocês. Na minha avaliação, vocês foram muito competentes em atingir esse objetivo. Eu posso falar isso mesmo sem ver os trabalhos de vocês. Pelos debates aqui, eu já percebo que a absorção daquilo que precisava ser absorvido, das competências previstas na disciplina, foram. Então, graças a vocês também, né? Não só a mim aqui, mas a todos nós. Porque se fica só um monólogo, o professor falando, pode ser o professor que saiba tudo, mas o aluno fica naquela coisa assim, silêncio, rádio, não fala nada. Não adianta, né? Ou às vezes o professor sabe muito também, mas não sabe como passar, não tem a sensibilidade de perceber, não tem a sensibilidade de provocar. Então, eu também peço que vocês entendam, né? Que o meu papel, que isso é uma crença que eu tenho como quem passa conhecimento, estimula, né, a criação de conhecimento, eu tenho que provocar, né? Porque não adianta eu dizer aqui as soluções que a minha vida já me trouxeram, que eu pude aprender, mas se eu não estimulo vocês a produzirem aqui, né, as suas soluções, a fixação fica mais debilitada, né? É aquele ditado que diz: se você falar e eu escutar, eu aprendo mais ou menos. Se você deixar eu falar, eu já aprendo um pouco melhor. E se deixar eu fazer, mais ainda. Então, a minha ideia realmente era fazer vocês fazerem, né? Claro, a partir de todo um esclarecimento inicial meu, né? Eliminar. Então, obrigado, Marcelo. Eu espero que tenha sido o sentimento a todos, né? Comum a todos de vocês. Fico Não, e feliz. é engraçado, Capec, que a tua aula veio bem a calhar no momento aí que o que eu estou passando é profissional, né? Eu tenho um cliente, cara, que de janeiro até agora faturou em torno de 48 milhões, tá? Nossa. É, um cliente bem forte aqui do Brasil, de implemento agrícola. É, só que o que que acontece? Pelo alto volume de faturamento que a gente tem com esse cara aí, pontualmente ele não lança alguma nota e, consequentemente, o contas a pagar deles não faz o pagamento da. E aí eu tenho uma questão, cara, com o nosso setor de financeiro que não sabe gerir esse tipo de negócio, sabe? Só que, cara, eu deixo bem claro para eles, né? Eu não sou pago para cobrar cliente, eu nem me envolvo com isso, eu nem tenho palavras técnicas financeiras para ir lá cobrar um cliente. Eu sou comercial, vou lá e fecho negócio e acabou. E tem gente muito bem paga para fazer esse tipo de cobrança e sabe fazer, né? E volta e meia eles me acionam para fazer isso aí. E eu deixo bem claro que eu não gostaria de me envolver nesse tipo de negociação, porque o meu negócio é vender, não é cobrar cliente. Até porque daqui a pouco eu vou lá, a maneira que eu vou cobrar o cara não vai gostar, eu vou perder um negócio grande, né? E eu não quero isso. Então, e aí eu tô tendo que alinhar essas expectativas com o nosso setor financeiro ali, cara. E aí a tua aula e a forma que tu conduziu, tá, todas as aulas que eu participei, foram magníficas, cara. E eu peguei isso como exemplo e levei para dentro da empresa. E de modo geral, estou conseguindo amenizar tudo isso, sabe? Então, por isso, agradeço aí por todo o conhecimento passado. Cara, fico muito feliz. Por um acaso, tu trabalha na SLC? Não, ArcelorMittal. Ah, tá, legal. Tá bom, parabéns, Marcelo. A competência é tua e de vocês todos, né, em absorver e transformar o que de útil possa ser, inclusive até por exclusão, né? Que a gente aprende às vezes até pelo exemplo a não ser seguido. Eu, claro que me esforço para ser mais exemplo a ser seguido do que não, mas também tem essa forma. Parabéns, Marcelo, Tá bom. parabéns. Obrigado, viu, professor? Um abraço aí. Fica com Deus. Curta a família aí. Um abraço. Valeu. Então, beleza, moçada. Eu sigo aqui com vocês. Vou botar aqui minha câmera no para deixar vocês em paz também, né? Botar meu microfone no mudo, minha câmera também fechada. Até o último aluno tá aqui online, tá? Beleza, Cassandra? Ah, Um abraço. da minha parte, professor, eu vou postar sábado o trabalho, mas ficou só as outras ali que tá tudo tranquilo agora, tá? Tá Eu bom. tava dando Lembrar uma que tem olhada até ali o que era. outro domingo, tá? Mas eu não gosto de deixar pra última hora porque pode dar problemas. É, sempre, né? Não é bom mesmo, não. Legal.
Tá bom, Beleza, Ney. primeiro já postei, agradecer aí ao professor e pedir desculpa pela forma que de repente o cara fala aí, que eu sou meio chucro assim, professor, meio Você é da no onde, Ney? começo sou de Farroupilha, mas sou natural de Planalto, Da mais onde? do interior. Planalto, é Ah, tá. interior do Rio Grande do Sul ali, Sim. no norte, na verdade. Mas vale aí a forma de se aprender de formas diferentes também, né? Tipo, a forma que o professor passou foi uma forma diferente, deu para entender e tá tudo certo. Professor. Muito obrigado aí. Vamos seguir. Obrigado, Ney. Fica Tá? tranquilo quanto ao que você chamou de chucro, né? Que você falou? Que às vezes a forma que eu me expresse talvez não seja tão doce, né? Mas é a É, forma que eu penso. E aí eu tenho tá que tudo certo. me polir um pouco. Não, fica tranquilo. Não Tá, teve nada que doesse, não. Foi muito construtivo tudo que você falou e todo mundo, né? Tá tudo certo. Parabéns tá. também. Valeu, Um professor. abraço. Até. Ô, professor, também vou aproveitar aí e lhe agradecer. Ah, foi um trabalho bem, para mim, que eu não trabalho na área de projetos, né? Na verdade, eu sou projetista, uma projetista mecânica, é diferente. Foi bem desafiador, tá sendo bem interessante fazer esse trabalho aí. Só tenho a agradecer essa troca de conhecimentos aí que você nos passou aí nesses 6 encontros aí. Só Ótimo. agradecer mesmo. Fico feliz, Douglas, também, tá? Parabéns para você, para todos. O mérito é de vocês. Show de bola. Eu fico feliz de poder ter contribuído. Bem tranquilo, professor. Muito obrigado aí. E quem sabe aí no futuro a gente se encontrar em outros MBAs aí, né? É, Da vida aí. ou até no próprio mercado de trabalho. Exatamente. Show Forte de abraço, bola. professor. Forte abraço. Professor, eu também Obrigadão vou aí, me professor. retirar aqui. Professor. Vai lá, Leandro, depois eu falo. Tá, beleza, então. Só queria agradecer, então, professor, e dizer que para mim está sendo bem interessante essa disciplina, também as outras que eu já participei, e ainda falta algumas, porque a forma que eu trabalho hoje com projetos, eu trabalho mais com desenvolvimento de produto, mais projeto de produto interno, então não é tão ampla assim a visão, né? É mais seguir um procedimento de desenvolvimento, praticamente, né? Uhum. E aqui a forma já é tratada bem diferente. Tá bem. Então, espero também da mesma forma que tenha sido útil para você, Anderson, e parabéns por tudo que você construiu aí ao longo da disciplina. Perfeito, então. Até mais, professor. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Também aí, professor, aí, agradecer. Eu gosto bastante desse tipo de aula aí, que fica mais dinâmica, né? Essa troca de conhecimento. Por mais ali que até eu vi que o pessoal estava comentando, né? Uns gostam de ver slide. Eu já prefiro essa troca aí de conhecimento, essa experiência, né, que tu trouxe aí para nós, sempre agrega muito no dia a dia, né? Eu também tenho passado ali por algumas gestões aí de conflitos, né? Aquela questão de comunicação, acertar o plumo, que nem a gente acaba comentando, né? Brincando um pouquinho, que é a forma que tu expressa cada ponto, né? E como a gente consegue cadenciar isso. E teve vários insights aí muito importantes durante a aula. Os exemplos citados, a forma que tu trouxe aí também, algumas situações. Então, isso é muito rico, né? Esse conhecimento que tu tem e consegue compartilhar com nós aí, a gente agrega muito no nosso dia a dia e para a vida, né? A gente acaba levando não só no dia a dia, mas também acaba aplicando na vida. Que bom, William. Fico Obrigado aí feliz. por todo o Parabéns. conhecimento aí que tu passou para nós, hein? Parabéns. Parabéns pelo conhecimento que vocês absorveram e também compartilharam, né? Porque eu aprendo muito com vocês também. Então, muito obrigado, meu amigo, e fico feliz pelo teu relato, né, do teu aprendizado aí. Siga nessa Ó, direção que tem tudo para prosperar mais. beleza. Obrigado, professor. Um Fica com abraço, até Deus. mais. Tchau, tchau. Abraço.